hoje de setembro, o assunto é independência, não é? Libertação. No nosso caso, lembrando um pouquinho da história, a libertação do controle do nosso país por parte da metrópole da época, Portugal. E a gente, pelo estudo da história, se lembra que havia todo um contexto de contestação do domínio português, da questão econômica, da questão da falta de autonomia, enfim, o movimento da independência foi exatamente isso, deixar com que o nosso país pudesse escolher os seus próprios caminhos, ter a liberdade para se conduzir, ter a liberdade para se dirigir. Esse é o pano de fundo, pouquíssimas palavras, né, do que se comemora hoje, ou não em alguns contextos, né, mas de modo geral é o que se comemora, é o que nós comemoramos hoje. E libertação nos faz pensar numa outra realidade associada a ela, que é a condição de estar condenado. O que mais alguém condenado deseja é ser liberto. E por essa associação de ideias, eu resolvi trazer para a nossa reflexão nesta manhã uma palavra sobre a nossa condição proporcionada pelo Senhor Jesus Cristo, quando deu sua vida por nós, quando operou aquilo que nós conhecemos e chamamos de plano de salvação. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo, enviado por Deus, habitou entre nós, cumpriu o propósito de Deus para a sua vida, e em assim fazendo, Ele nos deu a liberdade da condenação a qual estávamos submetidos. Escrevendo sobre isso, o apóstolo Paulo chega a dizer: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que isso quer dizer e o que isso significa para nós? Há até um hino muito cantado há algumas décadas atrás, não é? Como eu sou também de algumas décadas atrás, de vez em quando eu me lembro desses cânticos. E a letra começava dizendo assim: algemado por um peso, ó, quão triste eu andei. Isso era do tempo que o Carlinhos era embaixador do rei, né? Do tempo em que o Carlinhos era garoto. Ele já mencionou aqui agora há pouco, vou pegar você pelo pé. Mas a ideia é essa: nós tínhamos uma condenação sobre nós, vivíamos numa condição de condenados, andávamos nessa situação. Em Cristo, o apóstolo Paulo, então, nos adverte: já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos tratar disso com um pouco mais de desdobramento, desdobrando essa ideia. O contexto que nós temos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, quando ele fala disso, é o que está no capítulo 7, quando ele fala que nós gostaríamos de ter um tipo de vida, mas não conseguimos viver esse tipo de vida que gostaríamos. Ele usa a lei de Moisés para exemplificar a condição que nós deveríamos alcançar, mas não alcançamos,
e ao mesmo tempo para dizer que por esta lei nós tentamos fazer alguma coisa e não conseguimos. Ou de modo mais prático, nós tentamos fazer o que é certo e não conseguimos. Mas aquilo que não gostaríamos de fazer, nós acabamos fazendo. E essa declaração de Paulo termina, ou pelo menos é entremeada, com uma expressão: miserável homem que sou. Isto é, que condição terrível é essa que eu estou vivendo? Eu tento fazer o que é certo, eu tento fazer o bem e não consigo. O mal que eu não quero fazer, as coisas erradas que eu não quero fazer, as dificuldades que eu tento evitar, eu acabo fazendo. Então, é esse o contexto que o apóstolo Paulo está se referindo quando depois, na sequência do texto, os capítulos, nós sabemos, né, foi uma introdução bem posterior, o texto era corrido. Então, no texto corrido, Paulo está falando dessa condição terrível que nós temos, mas ele continua: mas olha, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que isso significa para nós hoje, para mim e para você que aqui estamos, que queremos viver a vida conforme Deus gostaria que vivêssemos? O que isso significa para mim? O que isso significa para você? A primeira coisa é que essa condição que Paulo menciona no capítulo 7 da carta aos Romanos, em Cristo deixa de existir. Paulo está dizendo que aquela situação de não conseguir fazer o certo, de acabar fazendo o que é errado, por meio de Jesus Cristo, essa condição deixa de existir, porque em Cristo, aqueles que estão em Cristo, eles já morreram para esta vida que tinham. É por isso que a Bíblia fala que quem crê em Cristo tem um novo nascimento. Antes éramos nascidos da carne, e é evidente que preciso traduzir carne aqui, porque não é carne no sentido da matéria, do sentido físico, mas carne da nossa inclinação para o mal. A palavra carne, ela na língua portuguesa é uma só para traduzir essas duas coisas, né? A carne, o corpo, e a carne, a nossa vontade. Mas no original, no grego, são duas palavras diferentes. Tem a palavra sarkos, que é a carne, e tem a palavra soma, que é essa nossa vontade do corpo. Então, Paulo está dizendo: olha, nós já morremos para essa vida, e já nascemos para uma nova vida, vida essa em que prevalece o poder de Jesus Cristo em nós, e é pelo poder de Jesus Cristo que nós escapamos da condição de viver fazendo o que não queremos e não conseguindo fazer aquilo que queremos. É em Cristo que nós conseguimos o poder para ter essa nova vida, para vivermos diferente daquilo que vivíamos até então. Então isso nos leva a uma percepção muito clara: se eu ainda sou dominado por uma vontade que não é a minha, se eu ainda não consigo vencer a minha inclinação para fazer aquilo que eu não deveria fazer, eu tenho que repensar a minha condição, eu tenho que repensar se realmente é Cristo quem está vivendo em mim, daquela forma que o apóstolo Paulo fala, quando escreve aos Gálatas: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quem é que prevalece? Qual vontade que prevalece? Qual desejo que prevalece? É o seu próprio desejo, a sua própria inclinação, a sua própria tendência, ou é a vontade de Cristo que prevalece em você? Se você vive em Cristo, se você está em comunhão com Ele, se é Ele quem habita no seu coração, na sua vida, deve haver uma prevalência da vontade de Cristo, da vontade de Deus. Deve haver condições para que você faça o que é certo.
Mesmo que você não tenha forças em si, é Cristo quem vai lhe dar condições para fazer o que você precisa fazer. Então, se é Cristo quem vive no seu coração, já não há mais aquela condenação, já não há mais aquela condição, já não há mais aquela situação em que você faz o que não deve e deixa de fazer o que deve. Mas mais do que isso, quando temos Cristo em nós, não só temos o poder de Deus para vencer a nossa inclinação natural, mas também para vencer o próprio poder do mal que nos cerca. Além de vencer as condições internas para fazer aquilo que é da vontade de Deus, para fazer aquilo que é próprio, para fazer aquilo que é certo, em Cristo nós somos libertados do poder do mal que nos cerca, do mal que envolve este mundo, do mal que está presente em nosso derredor. Escrevendo aos Colossenses, para descrever isso que Jesus fez, Paulo diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de Deus, do seu amor, no qual temos redenção, a remissão dos pecados. Olha que esse processo que Paulo menciona lá em Romanos 8, que não há mais condenação, se remete também a essa situação. Estamos livres do poder das trevas. Parece que em alguns lugares falar disso é falar de coisas que para alguns até que nem existem, não é? Mas nós que vivemos no mundo real, que nos deparamos com a maldade humana, com a crueldade humana, nós percebemos que o mal existe, e não só existe, mas nos cerca. E se não fora pelo poder de Deus, que nos livra do poder do mal, estaríamos também à mercê dos ataques, como Paulo diz, das setas do inimigo, dos dardos inflamados do inimigo. Então, ele também nos livra da condição de vivermos sob o domínio das trevas que nos cercam. Você já parou para pensar nos livramentos que Deus nos proporciona? Muitos dos quais nós nem sequer percebemos. Já mencionei aqui há algum tempo atrás, que às vezes nós saímos para o trabalho cedo, pegamos o carro, vamos para o trabalho, ou a condução, nós chegamos lá, passamos o dia no trabalho, fazendo aquilo que é a nossa obrigação, nossa atividade, regressamos depois, chegamos em casa, e a gente nem se dá conta de que isso foi um milagre. Porque quantas pessoas, ao colocar o pé na rua, ao sair de casa, já são vítimas das diferentes situações que fazem parte do cotidiano, acidentes, ataques da criminalidade, até mesmo enfermidades. Você está passando na rua e alguém está com alguma enfermidade, você só não é atingido, alcançado, porque Deus trabalhou na sua imunidade. Você esteve exposto àquela situação e ficou livre dela. São livramentos. Livramentos do poder do mal. Livramentos do poder das trevas. Livramentos do mundo mal que nos cerca. Mas além disso, não há condenação, porque em Cristo Ele nos traz de volta a esperança e a alegria de viver.
Um dos grandes problemas da atualidade é a ansiedade e a depressão. E uma das consequências naturais da depressão é a perda da alegria e da perda da esperança. O mal do século, como dizem alguns, a depressão, a gente sabe que depressão é um problema de saúde, é um problema médico, e que precisa ser tratado de acordo com a clínica médica, mas a gente sabe que as consequências estão aí. Falta de esperança, perda da alegria, perda do prazer de viver, perda dos sonhos, falta de disposição. Há pessoas que, no período da depressão, que muitas vezes ela é oscilante, no período da depressão mal se levantam da cama. Mas quando nós estamos em Cristo, não há condenação, nós estamos livres da condição de vivermos sem esperança. O apóstolo Paulo, também escrevendo aos Romanos, diz que o Deus que nos dá essa esperança encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo de Deus. A esperança faz com que alguém sobreviva num naufrágio em meio ao oceano. A esperança faz com que alguém sobreviva quando prisioneiro, mesmo injustamente. Quem tem esperança suporta as aflições. Quem tem esperança vence os obstáculos, persiste, persevera, continua. Em Cristo não há condenação, isto é, não estamos condenados a viver sem esperança. Ao contrário, é nele que temos esperança. É na vitória de Cristo na cruz que nós temos esperança. E se ele venceu, e se ele está aqui entre nós, nós podemos crer que em Cristo somos mais do que vencedores. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo, porque nós estamos livres de viver uma vida sem direção, de viver uma vida perdida, uma vida sem propósito, uma vida sem perspectiva. Ele nos dá a direção que precisamos, ele nos dá o caminho que precisamos seguir, ele nos aponta para onde devemos ir. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, disse à igreja daqueles dias: o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos deles, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Cristo nos livra da condenação de vivermos sem direção, perdidos no mundo, usando a expressão sem eira e nem beira. Em Cristo nós temos uma direção para a nossa vida, temos um caminho a seguir, temos um propósito a cumprir. A vida passa a ter sentido, passa a ter significado, passa a ter razão. Há um cântico, esse
esse não era do tempo do Carlinhos, não, é antes do Carlinhos. Mas dizia assim: andam procurando uma razão de viver. Lembra disso? Vencedores por Cristo. Mas você não tinha nascido ainda, tinha? Na barriga de sua mãe. Andam procurando a razão de viver. Você tem uma razão para viver? Você sabe por que você está vivendo? Para onde você vai? Qual o seu caminho? Em Cristo, nós não estamos mais como ovelhas perdidas no meio do deserto ou no meio do pasto. Nós temos um pastor que nos guia, que nos dá direção. Então não estamos mais condenados a viver perdidos. Nós temos direção para nossas vidas. Então, nesse dia em que a gente pensa em independência, pensa em liberdade, pensa em libertação, vamos nos lembrar que em Cristo já não estamos mais condenados, mas ao contrário, estamos livres para viver uma nova vida, para viver uma vida plena, para viver uma vida abundante, para viver uma vida que tem paz e alegria e esperança. Não estamos mais condenados, estamos livres. Que você possa viver essa vida de liberdade que Jesus concede. E se você ainda não encontrou esta vida de liberdade, se você ainda se sente condenado, como Paulo disse, fazendo o que não quer, querendo fazer o certo e não conseguindo, que você possa buscar em Cristo a liberdade da condenação que você está vivendo. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua palavra, que Ele faça em nós tudo aquilo que Ele mesmo já determinou na sua palavra.